Caros amigos, boa noite. Que Jesus abençoe as nossas ações, o nosso aprendizado. Não importa qual lado vibracional estejamos, Jesus é o nosso amparo, o nosso socorro e a nossa fortaleza. Muito tempo na terra, um salmista, nos seus momentos de dores, recitava versos para o Senhor Deus, promovendo o próprio aprimoramento e deixando-o para o futuro ensinos de grandes valores. Sabemos que muitos estudam a Bíblia com o intuito de aprisionar mentes invigilantes ou infantis. Ensinam o amor a Deus de uma maneira tão difícil que acaba por promover o temor em vez das boas virtudes. Sabemos que o trabalho para a verdade, através do próprio aperfeiçoamento, demora séculos, milênios, porque cada um tem o próprio passo e cada um escolhe o próprio rumo e olhar ou não para as estrelas. Mas somos jornadeiros de uma única constelação, para uma única direção: Deus. Jesus, nos seus ensinos, nos mostrou que é a porta que leva ao Pai, porque Ele é um espírito evoluído que carrega em si toda a sabedoria e que também rege esta constelação, esta galáxia. Assim, Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é a verdade. E cada um que vai descobrindo, através de Jesus ou de outros profetas, descobrem nada além do próprio Criador. E ao percebermos que somos todos irmãos, as rixas, os ressentimentos, as impertinências vão terminando e os homens vão entrelaçando as mãos. Este é um momento onde os trabalhadores da última hora escassearam por carregar em si crenças que impedem os desenvolvimentos anteriores. Compreendem que para falar conosco necessitam de uma casa espírita, de uma reunião mediúnica em lugar adequado, esquecendo-se que o universo é muito maior que uma casa, e esquecendo as próprias raízes cristãs que nos mostram os nossos antepassados adorando a Deus em qualquer lugar, conversando com seus mensageiros em qualquer lugar e atendendo os sofredores em qualquer lugar. Se não desejam estudarem os ascendentes de Jesus, estudem a sua própria história e verão que Jesus
trouxe mensagens de paz, ensinamentos extraordinários como a mensagem do monte, parábolas de amor, de esforço e de aperfeiçoamento. Também socorreu o aflito, o doente, o obsedado, ou que dormia no Senhor, ressuscitando-os das garras da morte. Trouxe a paz. E também conversou com os mensageiros do universo, deixando de maneira tão clara que é conhecida como a transfiguração, para que ninguém tenha dúvida de que ele conversava com João, de que ele conversava com Moisés. João na forma de Elias. Portanto, o trabalho em menor escala não cai em qualidade, como em mensagem deixada à tarde pela nossa irmã Amália, mostrando que tem alguns atendimentos mais complexos que precisam ser feitos, mostrando que alguns atendimentos terão uma linha específica ou linhas diversas. Os trabalhadores estão prontos. Mesmo aqueles considerados menos experientes carregam em si o entendimento suficiente para fazer. Muitos trabalhadores, no outro trabalho de vibração e assistência à distância, têm se perguntado se ao fazer o trabalho estão protegidos da pandemia do Covid-19 que envolve a todos. Mentalmente, muitos nos dirigem perguntas do tipo: estaremos isentos? Podemos trabalhar sem medo que não ficaremos doentes? Nós corremos o risco de desencarnarmos também? Será que pelo fato de estarmos trabalhando em favor da humanidade de outros irmãos, nós corremos o risco ainda de desencarnar? Nós não deveríamos ter uma proteção, um anjo sobre a nossa porta, para que nós possamos passar incólume desta doença que atinge a tantos. Sabemos que estas indagações que nos são dirigidas não significam que eles estão afastando e ficando indiferente para que a dor seja só de outro e não de si próprio. Sabemos que há mais inocência do que malícia. Respondendo a estas indagações, diremos que vós estáis encarnados numa escola de expiações e provas e que não estão isentos de todas as consequências que nela ocorrem. Tem a nossa proteção, tanto quanto os demais também têm. Tem uma proteção especial, específica e só para vós. A nossa resposta é sim e não. Sim, porque tem feito um trabalho, isso atrai milhares de espíritos agradecidos, espíritos de luz, que trabalham também e que aproximam-se de vós para auxiliar, amenizar as dores, proteger-os. Não permitir que irmãos inferiores, não porque são inferiores, mas porque estão, não invadam os vossos lares, auxiliando os seus amigos espirituais, a proteger-lhes a encarnação, a proteger-lhes a casa, o trabalho, o pão de cada dia. E não
quando afastam-nos de nós através das vibrações de medo, de ansiedade e outros anseios. Nós não podemos derrubar leis. Todos estamos sujeitos a leis naturais. Todos têm um projeto de vida, um plano encarnatório. E se podemos dizer que alguns irmãos não estavam previstos a desencarnação precoce ou a desencarnação pela pandemia, também temos que dizer que se escapou do controle, foi do controle físico, das experiências, da forma e comportamento que tem atuado. Não fazemos cobranças, não impingimos culpas. Nós trabalhamos para Jesus. O trabalho triplicou? Sim. Porque temos que socorrer e continuar o nosso trabalho de regeneração da Terra. Temos que socorrer e continuar o trabalho de vossas experiências. Temos que socorrer e continuar o trabalho de tantos que têm desencarnados. São irmãos que precisam ser socorridos, amparados e encaminhados. Alguns despertam na espiritualidade imediatamente, consciente do que passaram e por que passaram, e já tomam consciência e dão progresso ao seu próprio estágio. Outros necessitam de hospitais, de lugares de assistência. E como não desencarnam, só pessoas pelo Covid. Nenhum dos outros desencarnantes podem ficar sem assistência. Desta maneira, com a redução das casas espíritas, temos uma quantidade menor de doações, de vibrações sinceras com as doações do ectoplasma para o socorro. Aproveitamos cada grupo de trabalho, todas as doações. Mas por outro lado, nós temos um fervor de orações, de irmãos que há muito tinham perdido a fé e que doam pela boa causa de si, de seus familiares e dos seus entes queridos desencarnados. E por um outro lado, nós temos uma crença ainda predominante na Terra, de que aqueles que desencarnam encerraram o seu processo e não necessitam mais de ajuda. E é exatamente neste oposto de opiniões que entram os espíritas, espiritualistas, que nos auxiliam com as preces para os espíritos desencarnados. Estejam convictos que estão sendo auxiliados, amparados e que têm, por merecimento, adquirido a presença de irmãos de autoescola, que incentivam o vosso trabalho e incentivam o nosso trabalho. Se sabemos que não podes fugir das vicissitudes da vida, sabemos que não há necessidade de vos orientarem à segurança própria, os devido cuidado com higiene, evitar-se em lugares aglomerados com pessoas desconhecidas, porque a Terra é regida pela boa vontade, pelo bem e também pela má vontade, pelo despropósito de permitir que o outro fique doente. Orem por todos, protejam-se
trabalhe em favor de si, do próximo, dos desencarnados, dos desencarnantes, dos próprios amigos que vos socorrem. E se em alguns momentos as dúvidas ainda surgirem, se as perguntas teimarem em vosso cérebro em se perguntar se podem desencarnar, aconselhamos a oração da serenidade aos braços de Jesus. Aconselhamos a seguinte oração: Jesus, Tu és o nosso exemplo de amor, de pacificação, diante da nossa própria dor. Que possamos ter a serenidade e o equilíbrio, tanto quanto ensinaste, tanto quanto viveste em alegria, como também nos seus dias de amargura. Que nós possamos ter a sua coragem, a sua força e a sua serenidade. E que como naqueles dias, tão longe de nós, mas que nos traz aquele vento alegre do cantar, da oração conhecida como dominical, possamos dizer que o nosso pão seja saudável, que o nosso trabalho seja profundo e que a nossa alegria seja verdadeira com querido amigo, querido mentor, querido mestre. As nossas vidas estão em suas mãos. E ao terminar essa oração singela, lembre de quantos estandartes do Mestre já tem na terra, pelo trabalho de amor que tem construído. Sabemos também que aguardam outras orientações e elas não tardarão. Traremos até pelo trabalho que tem realizado. Mas por hora está tudo correto, tudo perfeito e temos trabalhado em boníssima harmonia. Sabemos também que sentem-se cansados e é lógico, porque estáis encarnado e a matéria ela é densa e ela está constituída de células que se degeneram. O corpo físico necessita do descanso, tanto quanto necessita do lazer, do encontro, do compartilhar. Não se neguem a isto. Não se neguem ao prazer de viver e não se neguem de compartilhar este amor entre irmãos que tem servido de exemplo para a espiritualidade também. Muitos irmãos nossos em aprendizados são trazidos em vossas reuniões para que possam ver a harmonia de vosso amor. O amor, ele é sempre exemplo em todos os estágios que ele se encontra. Desejo permanecer em trabalho convosco, porque se oriento o vosso trabalho espiritual junto com Marx. Também aprendo e podem ter certeza que não nos ausentamos, estamos sempre presentes. Que a paz de Jesus esteja convosco.